Sejam bem-vindos à Origem Suprema. Hoje, mergulharemos em um mundo de sangue e mistério. Um mundo onde a sobrevivência era conquistada ao custo de outros. Prepare-se, pois o caminho para o poder é pavimentado com medo, dor e a sombra do desconhecido. Com o surgimento das primeiras tribos, a humanidade se dividiu. Tribos isoladas, cada uma forjando sua cultura, suas crenças, suas armas. E a cada novo passo, a brutalidade se tornava parte de quem eram. Neste episódio, você verá o nascimento das primeiras alianças, das traições mais sombrias e do começo do verdadeiro desejo de poder. Mas lembre-se, quanto maior o poder, maior o preço. Em uma noite densa e fria, duas tribos, antes inimigas, se encontraram. A necessidade de sobreviver àquela estação impiedosa os forçou a negociar, a baixar as armas e a compartilhar abrigo. As tochas iluminavam rostos marcados pela fome e pelo cansaço, mas também por uma centelha de esperança. Os líderes apertaram as mãos com desconfiança, selando uma aliança tensa. Mas sob aquela promessa, uma traição se formava. Uma das tribos via naquela aliança uma oportunidade. Esperariam o momento certo e quando os seus aliados estivessem desprevenidos, o sangue correria. E foi exatamente isso que aconteceu. Na calada da noite, o primeiro líder traiu seu aliado. O primeiro ataque à confiança. A primeira faísca da ambição humana. Esses humanos primitivos aprenderam naquela noite o poder da astúcia, a força da manipulação. Não era mais só a força física que garantia a vitória. Agora, quem era mais inteligente, mais calculista, prevalecia. Os sobreviventes da tribo traída fugiram, mas carregaram consigo o ódio e a promessa de vingança. Não bastava mais lutar por recursos. Agora, eles queriam algo mais. A dominação de suas vontades, a subjugação de seus inimigos. E assim, o embrião da guerra organizada nasceu. A humanidade aprendera a atrair, e esse conhecimento jamais seria esquecido. Com o tempo, a guerra deixou de ser apenas um ato físico. Tornou-se algo espiritual. Os primeiros rituais de guerra foram criados. Em noites sombrias, xamãs e líderes espirituais conduziam cerimônias misteriosas, invocando o favor dos espíritos para vencer suas batalhas. Eles desenhavam símbolos no chão, usavam sangue animal e cantavam cânticos sombrios, como se pudessem capturar a essência do inimigo e usá-la como arma. Esses rituais instilavam coragem e terror. Cada soldado que ia para a batalha levava consigo o peso de uma promessa espiritual, de uma missão que ia além da própria vida. A guerra ganhava um novo significado. Era uma oferenda aos deuses, aos espíritos ancestrais, uma homenagem ao poder e à ferocidade. No coração de uma tribo, nasceu uma nova figura. Ele não era apenas um líder. Ele era uma lenda viva. Alguém que caminhava entre os vivos como um deus, mas carregava o mistério dos mortos. Ele não confiava em ninguém, não perdoava erros, não hesitava em punir. Era reverenciado e temido por todos, um símbolo de autoridade absoluta. Esse líder, o primeiro de muitos, entendia que o poder vinha do medo, da dúvida. Ele criou seu império em torno da desconfiança e fez com que seus seguidores temessem mais a ele do que aos próprios inimigos. Assim nascia a figura do governante absoluto, aquele que não precisa de amigos, apenas de servos fiéis. Com os recursos escassos e os inimigos mais numerosos, as tribos começaram a expandir seus territórios, movidas por uma fome que nada saciava. Agora, não era suficiente sobreviver. Eles queriam conquistar.
Cada passo que davam fora de seus territórios os aproximava de outras tribos, outras culturas, outros desafios. A luta pela sobrevivência havia se transformado em uma obsessão pela conquista. E à medida que esses primeiros homens cruzavam fronteiras invisíveis, a história registrava os primeiros massacres, as primeiras destruições em massa. Tribos inteiras eram dizimadas, e cada território conquistado deixava uma marca de sangue, de dor, de vingança. Enquanto os guerreiros se afastavam, deixando para trás a destruição e a fumaça, ecoava no horizonte o grito dos sobreviventes. A vingança, a chama que nunca se apagaria, que passaria de geração em geração. Era o começo de uma era onde a violência era transmitida como herança. Assim, a humanidade cravava na própria alma uma sombra que jamais seria apagada. Um legado de guerra, de traição e de uma fome insaciável. O desejo de dominar, de destruir e de erguer impérios sobre os escombros do inimigo se tornaria o verdadeiro coração da humanidade. No próximo capítulo, seguiremos essa trilha de sangue e vingança, explorando como o espírito humano se tornaria não apenas guerreiro, mas conquistador, subjugando não só inimigos, mas a própria natureza em sua busca insaciável por poder.